Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Uma excelente tarde para vocês, de segunda-feira. A paz de Cristo. Para quem está entrando agora, seja bem-vindo nessa transmissão ao vivo. Nós estamos ao vivo nessa tarde. Eu quero deixar com vocês um texto da palavra para a meditação dos irmãos. A palavra ela vai dizer assim, lá em Gênesis 26, a Bíblia nos diz assim, no capítulo 26, no versículo também 26. Abimeleque veio até Gerar com Auzate, seu amigo, e ficou ao príncipe do seu exército. E disse a Isaque, por que vieste a mim? E disse-lhes Isaque, por que vieste a mim? Pois vós me odiais e me repelistes de vós. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. E não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantando-se de madrugada, juraram um ao outro, e depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Isaque ele viveu um momento muito difícil, mas ele foi vitorioso, né? A palavra fala que o Senhor ele honrou o seu servo por conta da fidelidade dele. Naquele cenário de fome, de grande seca, não chovia, logo havia uma grande fome sobre a terra. Todo mundo foi embora para o Egito e Isaque ficou. Segundo uma determinação de Deus, ele ficou aquilo que era o querer de Deus para a vida dele. Ainda que fosse contrário ao que todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava seguindo por uma direção e Deus mandou que Isaque fosse para uma outra direção. Na verdade, Deus mandou que ele continuasse. Às vezes o Senhor faz isso. O Senhor nos manda ficar onde ninguém mais está ficando. O Senhor nos manda ir para onde ninguém está indo. É impressionante, né? Mas confiados na palavra de Deus, nós alcançamos a vitória porque a direção dele é melhor. Contraria a lógica, não precisa ter movimento de peixe para você lançar a rede e sair e fazer uma pesca maravilhosa. Não, segundo a palavra dele, o milagre acontece. Então Isaque ele se agarrou à promessa, se agarrou à palavra e resolveu ficar no Vale de Gerar. Só que ali no Vale de Gerar ele teve muita dificuldade. O Abimeleque aí em questão, né, do texto, era problemático, né? O pai de Isaque, Abraão, já tinha tido problema com outro Abimeleque, que alguns estudiosos acreditam que fosse pai ou avô desse Abimeleque, mas fato é que era o líder do clã ali que depois veio a se tornar os filisteus, então já estavam criando problemas os filisteus antes mesmo de ser filisteus. E fato é que esse Abimeleque começou a entulhar os poços de Isaque e trazer dificuldades para Isaque. Irmãos, olha só, vão te odiar. Na nossa jornada cristã, na nossa jornada de vida, as pessoas nos odeiam, às vezes não é nem pelo que a gente tem, é pelo que a gente é, pelo que nós somos, por aquilo que Deus, somos em Deus, por aquilo que Deus nos deu, quanto servos e homens e mulheres de Deus. É impressionante isso. Eu já vi gente tomar raiva, ranço de mim e até de outras pessoas que eu conheço, pessoas passando pela mesma situação sem ter nada. Não era por inveja de algum bem material, qualquer coisa. Não, desprovido de tudo que é coisa. Nem beleza eu tenho, muito menos dinheiro. E eu já vi gente tomar ranço por ser eu um servo de Deus. Eu sei que muitos já viveram isso e nós vivemos isso. Né? Esse nível de perseguição existe, infelizmente existe. O adversário ele utiliza das pessoas para poder criar um obstáculo para impedir com que uma obra seja feita na nossa vida. Então Isaque ele cavava os poços e os homens de Abimeleque iam lá e fechavam, enterravam, entulhavam os poços de Isaque. Mas o Senhor, chegou um momento em que o Senhor falou, não, basta, eu vou prosperar a vida do meu servo. Todo processo na nossa vida pode até por algum momento emperrar, pode até por algum momento ter poço sendo entulhado, coisas sendo travadas, coisas parando, estagnando, mas chega uma hora que Deus fala, basta, para, eu vou honrar a minha serva, eu vou dar uma bênção para o meu servo, eu vou intervir. E o Senhor intervém mesmo, intervém e opera e muda o cenário e desfaz a dificuldade. E a palavra fala que de tanto cavar ia cavando, chegou um momento em que Isaque ele conseguiu cavar e ninguém brigou com ele, não porfiaram. E ele chamou aquele lugar de Rebote, porque a partir daquele momento o Senhor alargou os bens de Isaque. Ele começou a crescer na terra.
E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e reafirmou as promessas, falou: olha, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou multiplicar a sua descendência. E aí o que ele faz? Porque o Senhor ele aparece para nós, nos dá uma visão, um sonho, uma revelação, uma palavra, e a gente vai lá e: Senhor, foi tu mesmo que falaste, né? Nosso Deus. No capítulo 26, no versículo 24, Deus aparece. No 25, ele vai lá e questiona: foi tu mesmo que falaste? Né? Não, ele não questiona. Ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Ele tinha certeza que tinha sido o próprio Deus que tinha falado com ele. E aí, quando Deus começa a honrar a vida de seu servo, quem aparece? Aquele que contendeu com ele, aquele que o expulsou, que o lançou para longe de si, aquele que se afastou dele, aquele que não queria ver ele nem pintado de ouro. Abimeleque vai até Gerar, fazer uma aliança. Fizeram uma aliança. Foi fazer um juramento para que houvesse paz entre eles. E aquilo surpreende Isaac. Surpreendeu Isaac. É assim que Deus faz, irmãos. Aqueles que muitas das vezes nos humilharam, envergonharam, pisaram, falaram mal, difamaram, inventaram mentiras, falaram coisas infundadas ao teu respeito, Deus vai te honrar. E essas mesmas pessoas que em algum momento te odiou a sua vida, odiou aquilo que Deus estava operando em você, que foi contra ti como um instrumento até mesmo do adversário de oposição, essas pessoas viram a ti para firmar alianças, para reconciliar com você. Deus ele faz dessa forma. Eu vivi uma experiência uma vez no local de trabalho, uma gerente que me perseguia por tudo e por nada. Eu nunca entendi aquilo e eu ficava para morrer com aquela coisa, até que o Senhor falou: é espiritual. Eu parei e pensei, falei: não é possível. E era espiritual. Era espiritual. Pouco tempo antes de eu ser mandado embora, né, que ela conseguiu me mandar embora. Ela conseguiu me mandar embora, mesmo eu vendendo muito, sendo o melhor vendedor, ela me mandou embora, né? Lá onde a gente trabalhava. Ela chegou para mim e eu senti naquele momento que foi uma reconciliação que era espiritual e que as minhas orações produziram efeito e aquela corrente quebrou. E eu vi ela quase chorando, me pedindo desculpas. E Deus ele faz dessa forma. Aqueles homens fizeram uma aliança com Isaac. E o que Isaac fez? Versículo 30. Então lhes fez um banquete. Comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada, jurando um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Vão te odiar. Talvez já estejam te odiando. Mas nós seguimos a paz para com todos. E o nosso Deus ele vai prosperando o nosso caminho. O ódio, o rancor, a mágoa é um fardo muito pesado para carregar. A cada dia, a nossa escolha é o perdão. A nossa escolha é cavar os poços e prosperar. Ter de Deus os recursos necessários para que a nossa vida seja alicerçada, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Esse é o nosso foco. Não é briga, não é picuinha, não é discussão, não é contenda, não é dissensão. Cada poço que Isaac cavava, fechava. E ele botava o nome do lugar, era contenda, era dissensão, era briga. E ele saiu disso tudo. Ele falou: não, isso vai ficar para trás, eu não quero saber disso. Eu vou cavar poços e o Senhor vai me honrar. E ele tirou o foco. Ele tirou o foco daquela discussão, da briga, do problema, da separação, da contenda, da rixa. Tirou o foco daquilo e focou no Senhor. Focou nas promessas. E alcançou as promessas. Podem até te odiar. Deixa isso de lado. Podem estar falando mal de você. Deixa de lado, esquece. Estão cometendo injustiça. Deixa, o Senhor é teu juiz. Continua cavando os poços. Continua se esforçando, continua buscando. E o teu milagre, Deus vai te dar. Que o Senhor te abençoe nessa tarde, meu irmão, minha irmã. A paz, Senhor.